Livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Eu quero falar sobre essa temática de uma forma breve, como 7 qualidades que aprendemos com as mulheres da Bíblia. Então, como hoje é Dia das Mães, eu queria falar sobre algumas qualidades que mulheres da Bíblia possuíam. Nem todas que eu vou falar eram mães, mas a maioria delas marcaram a sua história durante geração e geração. Nós começamos lendo o capítulo 4 de Juízes, especificamente o versículo 4, que vai falar, na minha opinião, de uma mulher que é uma das mulheres mais fortes do Antigo Testamento, Débora. Essa mulher foi respeitada por muitos homens de guerra, que inclusive, diante de uma direção de batalha, Baraque disse que só entraria num confronto em uma guerra se Débora estivesse com ele no campo de batalha. Débora era um exemplo no Antigo Testamento de liderança. Uma mulher que era exemplo como líder e, ao mesmo tempo, possuía características fundamentais de família e ministério. O versículo 4, ele traz para nós algumas características que Débora possuía. Primeiro, ela é mulher profetisa. Segundo, ela é mulher de Lapidote. Terceiro, ela julgava a Israel. Isso mostra para nós 3 características fundamentais que essa mulher tinha. Primeiro, ela era profetisa, ou seja, ela tem uma função ministerial, ela tem uma função espiritual. Ela não é uma mulher que se anula, ela não é uma mulher calada, é uma mulher que se expõe ministerialmente e que possui um ministério respeitado profeticamente. Ela é profeta. A Bíblia a chama de profetisa. E nós falamos de Débora em um dos períodos que a mulher não tinha a sua voz de fala. Que hoje, quando nós falamos da mulher, nós lembramos da mulher moderna, que assume grande parte das funções que um homem pode assumir. Hoje a mulher, dentro do mercado de trabalho, assume a maioria das funções que um homem pode assumir. Isso na geração que nós estamos vivendo. Na geração antiga, nós estamos falando de mais de 700 anos antes de Cristo, nós estamos falando de uma mulher que, onde dentro da sua geração as mulheres eram desprezadas, a mulher ela era valorizada pela condição de filhos que ela gerava. Se era uma mulher estéril, ela não tinha muito valor dentro de uma tribo, ou seja, ela era valorizada pela sua fertilidade. Se uma mulher gerasse outras mulheres, ela também, de alguma forma, poderia ser vista de uma maneira discriminada, ou seja, existe uma série de questões negativas que a mulher possuía nesse período, e mesmo com toda a discriminação, Débora se destaca. Por isso que, para mim, ela é um dos maiores exemplos do Antigo Testamento de força. E dentro dessas características, a Bíblia diz que ela é profeta, ela se envolve com as coisas de Deus, ela é porta-voz de Deus, ela é mensageira de Deus, ela tem um envolvimento com as coisas espirituais, ela é respeitada
exaltada pela sua posição com Deus. Segundo, ela é esposa de Lapidote. E eu acho isso aqui sensacional. Porque o fato dela ter um ministério profético fora de casa não anula a função dela dentro de casa. Ela é esposa de Lapidote. Isso aqui confronta um pouco a geração da mulher pós-moderna. Porque a mulher hoje pós-moderna, ela pode assumir muitas funções, desde que não tenha uma função doméstica dentro de casa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. A discriminação de uma mulher simplesmente ser esposa. Você vê, por exemplo, a ideologia do movimento feminista, ou a ideologia do feminismo, onde a mulher pode ser aquilo que ela quer. Mas se ela escolher a função de ser esposa, ou escolher a função de ser auxiliar dentro de casa, ou de trabalhar dentro de casa, para a geração pós-moderna não é tão bem vista. Quer uma mulher que se manifesta do lado de fora, mas não quer uma mulher que tem o seu papel do lado de dentro. E Débora é para nós esse grande exemplo, porque ao mesmo tempo que ela se envolve com as coisas de Deus, que ela é profeta do lado de fora, que ela é mensageira de Deus para tribos, ela também é esposa de Lapidote. Ela tem a sua função como mulher, ela tem a sua função como companheira, ela tem a sua função como esposa. Ela não deixa com que as coisas espirituais venham anular o posicionamento dela como esposa. Mulher profetiza, mulher de Lapidote. E terceiro, a Bíblia diz que ela julgava Israel. Olha como essa mulher representava muita coisa no Antigo Testamento. Ela era juíza dentro de Israel. O juiz ele tem uma função de autoridade no Antigo Testamento, onde ele julgava a causa do povo de Israel. Então, as causas das tribos eram levadas até Débora. E Débora dava o direcionamento para aquela causa. Ela era uma mulher de respeito, tinha uma profissão, juíza, era esposa e era profeta. Isso aqui mostra para nós a característica que Deus colocou dentro da natureza feminina. A mulher tem a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela é esposa, ela é profeta e ela é juíza. E se nós formos compararmos com o homem, nós vemos a dificuldade que o homem tem. Né? Se o homem, por exemplo, ferver o leite, tentar cuidar das crianças, está arriscado ele deixar a criança passando fome e o leite ser derramado. A mulher, ela ferve o leite, faz comida, cuida da criança e faz tudo isso com excelência. Porque ela tem esse poder de se manifestar, de agir de várias formas, né? De se personificar de várias maneiras. É profeta, trabalha em casa, trabalha na rua, é juíza. E Débora é um exemplo de uma mulher que faz muitas coisas ao mesmo tempo como exemplo de força. A segunda mulher que eu quero falar nessa noite é Joquebede. Joquebede, a pastora Edilé já citou algo sobre ela. Se você ler Êxodo capítulo 2, versículo 2, e Hebreus 11, 23, esses dois textos citam a história de Joquebede. Joquebede é para nós um exemplo de força e de fé. Quem foi Joquebede? Foi a mulher que escondeu Moisés quando o faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Joquebede é uma mulher que decide proteger o seu filho. Ela enfrenta um sistema para proteger a sua cria. Ela se impõe contra o sistema para proteger a sua promessa. Joquebede é um exemplo que todos nós devemos seguir como pais que devem proteger os seus filhos, que devem guardar os seus filhos, que devem proteger os seus filhos, que devem orientá-los, direcioná-los, e não deixar com que o mal atinja a vida deles.
Joquebede é um exemplo de alguém que vai confrontar o decreto de Faraó. Ela vai contra o sistema para proteger o seu filho. Isso é um exemplo que nós devemos seguir para a nossa vida. Não aceitar o sistema opressor do mundo. Não aceitar o sistema opressor das coisas de fora. Mas proteger o filho. Você protege o filho vendo as coisas que ele está vendo na televisão, vendo as coisas que ele está mexendo na internet, vendo o tempo que ele passa no celular, vendo o tempo que você dedica para ele. Ensinar o filho no caminho que deve andar não é só trazer o filho para a igreja, mas é levar a igreja para dentro da sua casa. É levar o evangelho para o seu filho, é ensinar a palavra para o seu filho, é escondê-lo da opressão do mundo. É não deixar com que o sistema do mundo venha oprimir a sua herança. Joquebede escondeu Moisés para que o pior não acontecesse, mesmo sabendo que isso lhe custaria a morte. Ela decidiu proteger. Ela é exemplo de fé, exemplo de força. Exemplo de fé porque Hebreus capítulo 11, versículo 23, fala que pela fé ele esconde Moisés, porque percebeu que Moisés era diferente. Então o meu filho vai ser diferente. Eu não deixo com que o mundo venha influenciar o meu filho. Eu levo o meu filho para influenciar o mundo, mas não deixo o mundo influenciar o meu filho. Eu não vou ser influenciado pelo sistema, mas eu vou guardar o meu filho para que ele faça diferença por onde estiver. A primeira mulher eu citei, Débora. A segunda mulher, Joquebede. E a terceira mulher que é exemplo, que tem uma qualidade essencial que nós devemos observar, é Noemi. Quem foi Noemi? Noemi foi uma mulher que perdeu seus filhos. Ela perdeu seus 2 filhos e perdeu também o seu marido. Ela perde tanto o marido como perde os filhos. Só que mesmo passando pelo processo de perda, a Bíblia mostra para nós uma mulher que continua de pé. A terceira qualidade que eu vejo numa mulher, que eu tenho que ter para a minha vida, especificamente em Noemi, é essa qualidade chamada resiliência. Repita comigo, resiliência. Ana, você está dormindo. 1, 2, 3, vai. O que é resiliência? Segundo o Google, vai dizer que resiliência é enfrentar, é a capacidade de enfrentar e superar obstáculos. A capacidade de enfrentar e superar obstáculos. Noemi perde o marido, Noemi perde os seus 2 filhos, mas ela continua acreditando no Deus de Israel. E tem um versículo que eu acho interessante, de Ruth, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, se você quiser anotar, que diz que então se levantou ela com as suas noras. Veja, ela perde o marido, perde os 2 filhos, e o texto diz que ela se levanta. E ela vai dar uma direção para as suas noras. Ela não fica chorando simplesmente pela morte dos filhos. Ela não fica chorando simplesmente pela morte do marido. De fato, a gente sabe que depois ela vai pedir para que o seu nome seja mudado, chame agora de Mara, devido ao sofrimento que ela passa. Mas você vê a todo tempo ela estando firme. É uma mulher com exemplo de resiliência. Supera, passa, segue adiante, continua, não olha para trás. A gente não sabe o que vai acontecer com a vida. A verdade, seria bom se nenhum de nós passássemos por problemas. Seria bom se nenhum de nós passássemos por sofrimento. Amém, irmãos? Seria bom se nenhum de nós passássemos por dores, por perdas, por decepções, por frustrações. Só que isso não é vida. Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições. O que é a vida? A vida é passar por dor. A vida é passar por perdas. A vida é passar por crises. Viver é passar por sofrimentos. E quando nós não temos esse altos e baixos de tristeza e alegria, vida e morte, tristeza e um tempo de gozo, quando a gente não tem esse altos e baixos, a vida para.
A vida termina. Porque o que faz você continuar lutando é você passar por etapas. Etapas de nascimento, etapas de morte. Etapas de alegria, etapas de tristeza. Etapas de vida, etapas de sofrimento. Noemi é um exemplo para nós que mesmo passando por perdas, ela continua de pé. Exemplo de resiliência. Perde marido, mas não para. Perde os filhos, mas não para. Perde a casa, mas não para. A vida dela está quebrada, mas ela continua acreditando em Deus. Catuca alguém perto de você e diga: continue acreditando em Deus. Continue acreditando em Deus. Eu não posso deixar com que o sofrimento que eu passe venha anular a minha fé. As perdas que eu passe anule a minha fé. As decepções que eu passe anule a minha fé. Não é porque Deus não curou meu filho que eu não vou acreditar. Não é porque Deus não mudou a história do marido que eu não vou acreditar. Não é porque Deus não mudou a história do casamento que eu não vou acreditar. Não é porque Deus não fez um milagre na minha casa que eu não vou acreditar. Ele continua sendo Deus. E se Ele permitiu a perda, glória a Deus. Se Ele permitiu a decepção, glória a Deus. Eu não vou deixar de adorá-lo por causa das circunstâncias. Eu o sirvo independentes das lutas. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quem concorda, diga glória a Deus. Então Noemi é alguém que mesmo passando por perdas continua firme, mesmo sofrendo continua firme, mesmo na luta continua firme, mesmo perdendo o marido, perdendo os filhos continua firme. Exemplo de resiliência. E o que é resiliência? Capacidade de enfrentar e superar obstáculos. Balança alguém perto de você e diga: tu não sabe, mas tu é forte, rapaz. Diga: tu é forte, tu é muito forte. Tu tem cara de fraco, mas é forte. Tu parece fraco, mas é forte. Quem olha para você acha que tu não aguenta nada, mas tu já perdeu filho, já perdeu pai, já perdeu mãe, tá debaixo de guerra, mas o que você não pode perder na sua vida é a presença do Todo-Poderoso. Só quem concorda adora o nome de Jesus. Primeiro exemplo, Débora. Segunda mulher, Joquebede. Terceira mulher, Noemi. Quarta mulher, Ana. Ana é um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque Ana gerou em meio às afrontas. Qual é a quarta característica que eu vejo de uma mulher? E agora eu estou citando Ana. O que Ana tem para me ensinar? 1 Samuel, capítulo 11, versículo 12. E o texto diz que Ana perseverou em oração. O texto diz que Ana é um exemplo para nós de perseverança. Tem alguém que está me ouvindo aqui ou já dormiu na igreja? Então olha para cá. Porque quem conhece 1 Samuel capítulo 1 sabe que todo ano Penina menosprezava Ana. Sim ou não? Todo ano. Quando Ana saía para oferecer sacrifícios com seu esposo dentro do templo, a Bíblia diz que Penina se aproximava de Ana e menosprezava Ana porque ela não podia ter filhos. O sonho de Ana era gerar. E Penina tocava onde? Na ferida de Ana. Você tem que entender duas coisas. Primeiro, o diabo nunca vai tocar na área que você é forte. Ele sempre vai tocar na área que você é vulnerável. Guarda isso. Se o diabo sabe que nessa área você é forte, ele não vai confrontar ela. Ele vai atacar a área que você é fraco. Ele vai atacar a área que você é vulnerável. Ele vai atacar a área que você está triste. Ele vai atacar a área que você está sem força. Ele conhece a tua fraqueza. Então ele vai persistir no ataque para destruir as tuas forças. Por isso que a Bíblia diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Então eu não posso me deixar ser levado pelo ataque do diabo. Porque se eu mostrar para ele que essa é a minha fraqueza, é ali que ele vai atacar constantemente. Olha o que a Bíblia diz: que todos os anos Penina desprezava Ana. Desprezava Ana. Todo ano ia Ana para dentro do templo, Penina se aproximava e menosprezava Ana. Você não pode ter filhos. Você não pode gerar. E Ana chorava,
E a Bíblia diz que chorava amargamente, até que perdia a vontade de comer. Sabe o que é perder vontade de comer? Perder vontade de beber? Angústia de espírito. Quem já passou aqui por uma angústia tão grande que perde a vontade de comer e se alimentar? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Você perde a vontade de viver, perde o desejo de viver. É uma palavra que Penina está lançando sobre ela, que faz com que Ana perca a motivação da vida. Mas a Bíblia diz que todo ano Ana ia ao templo. Ela sabia que ia ter Penina, ela sabia que ia ter afronta, ela sabia que ia ter tristeza, ela sabia que ia ter afronta, mas ela não para de ir ao templo buscar a Deus. Sabe que eu vejo isso? É que as circunstâncias não podem me desmotivar. Balança alguém perto de você e diga: você não pode parar. Diz: você não pode parar. Não é porque estão te afrontando que você vai parar. Não é porque estão se levantando que você vai parar. Não é porque a casa está quebrada que você vai parar. Não é porque você está passando problema com o filho que você vai parar. Não é porque você tem problema no casamento que você vai parar. Não é porque você tem problema com o teu pai que você vai parar. Não é porque a luta está travada que você vai parar. Quem vai parar é o diabo. Você vai permanecer de pé. Entende isso? Ela sabe que saindo de casa vai ter Penina, mas ela continua indo. Ela sabe que saindo de casa ela vai ter afronta, mas ela continua indo. Ela sabe que saindo de casa ela vai ser humilhada, mas ela continua indo. Porque ela sabe que só dentro do templo ela vai falar com Deus, que tem poder de abrir a sua madre, que tem poder de fazer milagre. Olha pra cá, tudo que o diabo quer fazer é tirar você dentro da igreja. Tudo que o diabo quer fazer é tirar você da presença de Deus. Tudo que o diabo quer fazer é tirar você do altar. Tudo que o diabo quer fazer é tirar você do propósito. Tudo que o diabo quer fazer é tirar você da missão. Tudo que o diabo quer fazer é tirar você da vocação. Tudo que o diabo quer fazer é desmotivar a tua fé, para enfraquecer teu coração. Mas eu te convido nessa noite a balançar a poeira, já que esse diabo achou que você não entraria no templo, não iria entregar a melhor adoração, o melhor glória a Deus, o melhor aleluia, porque chegando aqui ia ter Penina, iria lembrar da afronta, iria lembrar do sofrimento. Levanta a tua cabeça, levanta a tua mão para dar glória, porque hoje é dia de milagre. Pega na mão de alguém que está perto de você, diga para ele assim: eu te convido a perseverar. Diz: eu te convido a perseverar. Persevera, 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 persevera. Você não precisa ter motivo, você precisa ter fé. Você não precisa ter motivo, você precisa ter fé. Eu vou repetir: você não precisa ter motivo, você não precisa ter vontade, você precisa ter fé. Sabe o que é fé? É acreditar naquilo que não vê. Eu não vejo, mas pela fé eu vou gerar o meu milagre. Quem está recebendo, dá um grito de glória a Deus aqui nessa casa. O que Ana é? Exemplo de perseverança. Está debaixo de luta, sendo afrontada todo ano por Penina, mas ela continua indo ao templo. Ela continua orando, ela continua buscando a Deus. E é por causa da perseverança dela que Deus vai fazer nascer Samuel. Tem coisa que só vai vir quando você decidir perseverar. Sabe qual é o significado da palavra perseverar? É você decidir acreditar quando não tem mais forças. Está além de vontade, é determinação. Está além de desejo, é consciência. É decisão. Eu decido perseverar. Eu posso não ter mais força. Eu posso não ter mais vontade. Eu posso estar desanimado. Eu posso estar triste. Eu posso não ter motivo por causa de tanta luta. Mas eu decido. É decisão. Permanecer naquilo que Deus tem para a minha vida. Primeiro exemplo, Débora. Segundo exemplo, Joquebede. Terceiro exemplo, Noemi. Quarto exemplo, Ana. Quinto exemplo, Maria. A quinta qualidade que eu vejo em Maria, na quinta mulher que eu vejo como exemplo, e a qualidade que ela tem que eu destaco, é Maria, que carrega Jesus dentro do ventre. Lucas 1, versículo 28 diz, Lucas 1, 28, bendita és tu entre as mulheres. Olhe para cá. Se Maria fosse qualquer mulher,
Deus não escolheria ela para nascer o seu filho. A expressão que o anjo usa para ela é bendita, ou seja, agraciada. Deus escolheu ela, porque dentro da geração de Maria, ela era uma mulher diferente. Eu quero que você entenda isso, porque nós estamos no Dia das Mães, e é uma palavra específica para mulheres, mas também alcança os homens, que nessa geração Deus te chamou para ser uma mulher diferente. Você precisa ser diferente. Porque tem hora que a gente quer seguir o padrão, tem hora que a gente quer ser igual. Deus não te chamou para ser igual, Deus te chamou para ser diferente. Você não tem que ser igual, você não tem que ser igual ao mundo, você não tem que ser igual às pessoas. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer, não é porque todo mundo vive que você vai viver. Você foi chamada para ser diferente. E olha para cá, e dependendo daquilo que Deus tem com você, maior ainda vai ser a renúncia que você vai ter. Porque como a pastora falou, como a pastora Edileia falou, se Deus quer que você gere um profeta, você não vai apenas gerar um filho. Vou repetir isso. Se Deus quer que você gere um profeta, você não vai apenas gerar um filho. Se aquilo que Deus quer fazer gerar em você um ministério, uma vocação, uma chamada, um propósito, se aquilo que Deus tem para você é algo grande, tem um preço. Não vai vir de qualquer maneira. Tem lágrimas, tem dor, tem sacrifício, tem sangue. Então você vai precisar ser diferente nessa geração. Enquanto você ser igual a eles, você só vai viver o que eles têm. Mas se você quer viver o que ninguém nunca viveu, você precisa ser diferente. Se aquilo que Deus quer que você gere é algo que vai impactar o mundo, vai ter renúncia. Se aquilo que Deus tem com você é algo que vai impactar a tua família, vai ter sacrifícios. Se aquilo que Deus tem com você é algo que vai alcançar teus parentes, vai ter lágrima, vai ter dor. Maria era alguém que era diferente dentro da geração dela, e Deus te chamou para ser diferente dentro da tua geração. Portanto, não queira comparar a tua vida com teus primos, aleluia! Não queira comparar a tua vida com teus parentes. Não queira comparar a tua vida com teus colegas. Não queira comparar a tua vida com as pessoas que estão no ambiente de trabalho, porque o negócio contigo é diferente. Eu sei que você não vive o que eles estão vivendo. Agora te prepare, porque eles também não vão viver o que você vai viver. O que Deus tem contigo é grande. Primeira mulher como exemplo, Débora. Segunda mulher, Joquebede. Terceira mulher, Noemi. Quarta mulher, Ana. Quinta mulher, Maria. Sexta mulher, Esther. Grita comigo, diga Esther. Não, você nunca quis ser um grito. 1, 2, 3, vai! Olha para cá. Um dia eu vou tirar só para pregar sobre a história dela. Mas eu só quero destacar uma qualidade de Esther. Capítulo 4, versículo 15, verso 16. O texto diz que Esther convida a todos os judeus a jejuarem e orarem. Esther possui duas características que eu vejo poucas pessoas pregando. Eu só vou citar aquilo que eu acho fundamental. Quando o rei Assuero estava procurando uma mulher para se casar, a Bíblia diz que ele saiu pelas regiões que estavam próximas ao palácio para procurar as mulheres mais belas. Quando encontrou as mulheres mais belas, essas mulheres passariam por um processo de mais ou menos 1 ano, colocando especiarias sobre o seu rosto. Especiarias são essas: purificação, limpava a pele, limpava essas coisas que as mulheres fazem hoje, limpa a pele, faz depilação, cuida, faz maquiagem, passa perfume, mirra e tal. Durante 1 ano, as mulheres se preparavam para se encontrar com o rei. Passavam o processo de especiarias e de purificação. A Bíblia diz que Esther não quis nenhum tipo de especiaria, porque ela recebeu uma direção do seu pai adotivo, Mardoqueu. Guarda isso. E uma das características que Mardoqueu havia ensinado para Esther era ter uma vida de orar. E você percebe que essa qualidade é fundamental, que tanto no capítulo 4, versículo 15 e 16, que quando Esther está para se encontrar com o rei, quem conhece a história, eu estou correndo para você entender, sabe que ninguém poderia chegar diante do rei sem o rei chamar.
Porque se entrasse diante do rei sem a chamada do rei, o rei poderia matar a pessoa. Mesmo ela sendo rainha, ela não poderia se posicionar sem a petição do rei. Esther sabia da lei da Pérsia. Tanto que sabia, pediu os judeus para jejuarem e orarem, porque ela iria procurar o rei. E por que ela teria essa decisão? Porque Amã já estava preparando um dia para matar todos os judeus e oferecer aos seus deuses. Esther era judia, sabia dessa história, entendeu que Deus a colocou no palácio com esse propósito, e ela vai falar com o rei. Só que ela tem receio de chegar diante do rei, sem o rei mandar chamar e morrer. Então o que ela faz? Ela avisa Mardoqueu, juntamente a todos os judeus, para entrarem em um propósito de jejum por ela. Capítulo 4 de Esther, versículo 15 e versículo 16. A Bíblia diz que tanto ela jejua, como também as mulheres que estavam com ela, como os judeus jejuaram nesse dia. E quem conhece a história, que sabe que por causa da oração dela, o rei vai ouvir a petição de Esther, a rainha. Vai escutar. A oração dela vai fazer um movimento dentro do palácio. De modo que Amã, que vai preparar a forca para matar Mardoqueu, vai morrer na forca que preparou para matar um judeu. Só que ninguém conta que antes Esther estava orando. E eu disse para você que antes dela ser levantada a rainha, ela pediu nenhum tipo de especiaria. O que ela ficou fazendo durante um ano? Oração. Ela não ficou na vaidade, ela não ficou tocando, ela ficou na oração, ela ficou no propósito, ela ficou no jejum. A Bíblia diz que ela era bonita, mas não era a beleza que chamaria a atenção do rei, porque Deus tinha um propósito nisso. O propósito era livrar os judeus do período da sentença de morte, e Deus já estava preparando Esther. E qual é a sexta característica que eu vejo? É que Esther era uma mulher de oração. Cutuca alguém perto de você e diga: tu precisa ser uma pessoa de oração. Diz: tu precisa ser uma pessoa de oração. Tu precisa ter qualidade de oração. Tu precisa ter coragem. Tu precisa ter firmeza de oração. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela destrói com as suas próprias mãos. Veja bem, a edificação da casa não está na mão do marido. A edificação da casa está na mão da esposa. Você pode ver, o marido pode estar com problema, o filho pode estar atribulado, os irmãos podem estar atribulados, mas se a mulher estiver bem, ela consegue estruturar toda a casa, ela traz equilíbrio. Agora, uma mulher desestruturada, meu filho, ela atribula filho, ela atribula marido, ela perturba a casa inteira. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O poder da edificação está na mão da esposa. O poder da edificação está na mão da mulher. É por isso que Deus está te chamando para orar, mulher. É você que tem que orar pelo teu filho. É você que tem que orar pelo teu casamento. É você que tem que orar pelo teu marido. Deus está te convidando para orar. Você já contou teu problema para amiguinho, já contou teu problema para coleguinha, já falou teu problema para a vizinhança inteira. Você ainda só não fechou a porta do teu quarto, dobrou o teu joelho para orar, porque quando você orar, o negócio vai mudar. Balança alguém que está acordado e diga: Deus está te chamando para orar. Diz: Deus está te chamando para orar. Ora. Está na hora de você orar nesse quarto, está na hora de você orar nessa cozinha, está na hora de você orar nessa sala, está na hora de você orar. Tem gente que está dentro de casa vendo vulto, tem gente que está dentro de casa tendo assombração, e está: meu Deus, eu vou chamar o pastor para vir na minha casa, que eu estou vendo muito demônio, minha filha, lá para cá. Não chama pastor não, ora você, clama você, intercede você. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta: vai dar, ora você, clama você, intercede você. Isto é exemplo de oração. Se a coisa está pegando, eu vou orar. Se a casa está quebrada, eu vou orar. A mãe disse: eu vou matar todos os judeus. A mãe disse: eu vou matar todo mundo. Esther botou o povo para jejuar. Vai todo mundo jejuar nessa casa. Ah, pastor, mas meu filho, ele não conhece o evangelho. Tem problema não, está debaixo da tua autoridade, vai jejuar. Ah, mas meu filho, pastor, ele ainda não conhece a palavra. Tem problema não,
não. Quem manda na vida dele é você. Vai ficar bebendo água, vai comer legume, vai orar também. E você vai ver se não vai ter um movimento dentro dessa casa. Levanta a tua mão mais alto que você pode. Levanta as duas. Através da oração, Deus vai dar resposta. Deus vai dar salvação. Deus vai fazer milagre na tua casa. Mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Quem está recebendo, dá uma glória do tamanho da vitória. Primeira mulher, Débora. Segunda mulher, Joquebede. Terceira mulher, Noemi. Quarta mulher, Ana. Quinta mulher, Maria. Sexta mulher, Esté. E a última mulher como exemplo para essa noite, Dorcas. Grita comigo, diga Dorcas. Olha para cá. Quem é que conhece a história de Dorcas? Quem conhece? A sétima qualidade que você tem que ter dessa mulher é que a Bíblia diz em Atos 9, versículo 36, que Dorcas era cheia de boas obras. Dorcas é sensacional. Eu sei que depois você vai para casa, grava o texto de Atos 9, lê a história de Dorcas. Olha para mim. A Bíblia não conta muita coisa sobre Dorcas, mas o que ela faz impacta uma cidade inteira. A Bíblia diz que quando essa mulher morreu, os moradores da cidade de Jope foram no funeral chorar, carregando as túnicas que Dorcas fazia. Porque Dorcas em vida, ela costumava dar esmola para os necessitados e ela costumava fazer casacos. Ela era como se fosse uma alfaiate, uma costureira, e ela fez muitos casacos, muitas túnicas e dava de presente para os necessitados. De maneira que Dorcas não era pregadora. Dorcas não era uma evangelista. Dorcas não era uma profeta. Mas Dorcas era alguém que estava cheia de boas obras. O exemplo de Dorcas é que Dorcas amava ao próximo. Dorcas fazia sem esperar alguma coisa em troca. Dorcas fazia sem mostrar que estava fazendo. E quando morreu, a Bíblia diz que ela deixou um legado. As pessoas choravam no caixão de Dorcas, com as túnicas que ela havia feito. E lembravam dos casacos que foram feitos por ela quando ela ainda estava viva. Sabe o que eu acho interessante? É o legado que ela deixa. Como as pessoas vão lembrar de você? Reflete aí. Se tu partir agora para a glória, Jesus te levou. Ainda tem gente que fala, tem sangue de Jesus, tem poder, leva não. Mas se Jesus decide nos levar, porque a gente não sabe. A gente não sabe o dia que nasce, nem sabe o dia que morre. Para mostrar que a nossa vida está na mão de... É Ele que tem o controle. Se Jesus te levasse, hoje, se Deus permitisse que a morte chegasse, qual é o legado que você vai deixar? Ops, olha para cá, eu não estou falando de herança. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de carro, não estou falando de casa, eu estou falando de legado. Como que as pessoas vão lembrar de você? Alice foi uma fofoqueira. Alice foi uma manipuladora. Alice foi, e aquela ali endemoniada. Aquela ali caçava o marido dos outros. Não presta, aquilo ali não valia nada. Foi, já era para ter ido há muito tempo. Ou como as pessoas vão lembrar de você? Rapaz, aquele ali foi um bom pai. Aquilo ali deu a vida pelo evangelho. Rapaz, aquele garoto que ele é baixinho, mas ele dava frutos, hein? A mensagem, Deus usava ele, pregava o evangelho. Aquela moça, o que tem ela? Rapaz, ela era conhecida aqui no bairro, por quê? Porque distribuía sopa para todo mundo em Bangu. Os mendigos sabiam até o nome dela. Como que as pessoas vão lembrar de você após a tua morte? Qual o legado que você vai deixar? As pessoas vão sentir saudade ou vão sentir alívio com a tua saída? Eu vou perguntar de novo. As pessoas vão sentir saudade ou alívio? Glória a Deus porque se foi? Ou vão dizer, ô Senhor, podia ter ficado mais um pouco?
Qual é o sentimento que você vai deixar nas pessoas que estão próximas de você? Qual é o legado que você está construindo? Olha para cá, legado não se constrói com casa, legado não se constrói com carro. Eu sei que você tem sido um ótimo pai, porque tem dado casa, tem dado comida, tem dado pão, tem dado alimento. Mas olhe para cá, papai e mamãe, isso não é suficiente para o teu filho. Teu filho não precisa só de comer e beber. Teu filho precisa de tempo com qualidade. Teu filho precisa do teu exemplo. Teu filho precisa estar tete a tete com você. Teu filho precisa do dia a dia com você. O maior legado que você pode deixar para alguém é um exemplo de bom caráter. Alguém pode dar glória a Deus? Ela foi alguém que deixou um legado. As pessoas olhavam para ela e perceberam o testemunho que ela dava. E olha para cá e eu termino a mensagem. O que Dorcas fazia? Dorcas era costureira geralmente usa o quê? Usa o quê? Agulha é um objeto grande ou pequeno? Vou perguntar de novo. A agulha era um objeto grande ou pequeno? Mais uma vez, a agulha era um objeto grande ou pequeno? O objeto era pequeno. Mas a Bíblia diz que a cidade inteira ficou de luto. Toda a cidade de Jope sentiu falta de Dorcas. Porque com uma agulha, com algo bem pequeno, que a gente vai olhar e dizer, é só uma agulha. Isso aí vai servir para quê? Costureira. Mas que impactou uma cidade inteira. Você está colocando teus olhos em coisas grandes. Mas com uma agulha você pode mudar uma geração inteira. Você entende isso? Às vezes aquilo que você faz é pouco, mas o pouco que você faz pode impactar uma geração. Não são as grandes coisas que mudam a vida das pessoas, são as pequenas agulhas. São os pequenos feitos. São os pequenos exemplos. Às vezes você está olhando em coisa grande. Tem gente que não prega, tem gente que não canta, tem gente que não toca, tem gente que não está em cima do púlpito, mas tem uma agulha para costurar, tem uma agulha para dar casaco, tem uma agulha para servir alguém. Às vezes um copo d'água que você serve vai valer mais do que muita gente que está cantando e pregando em cima do púlpito. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aprenda a ficar naquilo que Deus te chamou. E não murmure, não questione, não reclame, porque você só tem uma agulha. Eu só tenho uma agulha, mas eu queria tanto ser um pregador. Eu só tenho uma agulha, mas eu queria tanto ser profeta. Eu só tenho uma agulha, mas eu queria tanto ser cantor. Eu só tenho uma agulha, mas eu queria tanto tocar. Eu toco. Olha, a Priscila toca muito lindo. Quando ela toca, eu acho sensacional. Meu filho, fica na chamada que Deus te deu. Você não precisa querer cantar, tocar, pregar. Fica naquilo que Deus te deu. É a agulha que Deus te deu. Então use essa agulha. Faz aquilo que Deus colocou na tua mão. E para de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Seja bom naquilo que Deus te chamou. Faça com excelência. Faça com amor. Ainda que seja uma coisa pequena, Deus vai usar coisa pequena para fazer coisa grande no meio da tua casa. Levanta a mão que eu estou sozinho aqui. Levanta as duas, quem tem fé. Deus vai usar ferramentas pequenas para salvar teu pai, para salvar tua mãe, para salvar teu tio. Aquilo que você despreza, Deus vai usar para fazer coisas grandes, porque aquilo que é pequeno na tua mão é grande na mão de Deus. E quem recebe, aplauda glorificando o nome do Senhor, mas aplauda dando glória, aplauda adorando, aplauda bem forte. Se é para Jesus pode ser melhor. Com a mão bate palma, com a boca da glória, com a mão bate palma, com a boca da glória mais forte, com a mão bate palma, com a boca da glória mais forte, com a mão bate palma, com a boca da glória. Solta o teu grito, solta o teu aleluia, adore e exalta o nome do